Fala, trader! Seja bem-vindo a mais um vídeo. E hoje vamos falar aí do assunto um pouquinho polêmico, né? Quanto que um trader ganha por mês, tá? Mas antes de dar início, né, eu queria contar um pouquinho, né, responder uma pergunta, na verdade, de muita gente que me chama no Instagram, né, até mesmo em alguns comentários do YouTube. Por que que eu abandonei o gráfico? Né? Se eu já era consistente no gráfico, igual eu já comentei em vários vídeos aqui, né? Por que que eu não quis mais operar análise técnica, né? Operar apenas olhando o gráfico, decidi ir por fluxo, se eu já era consistente no gráfico, né? Mas antes de iniciar aqui, ó, não se esquece de ir deixando o like já no vídeo, né? Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, para fortalecer bastante e continuar trazendo vídeos aí para vocês. Legal, pessoal? Então vamos lá, vamos dar início aqui a essa pequena historinha, né? Antes de a gente revelar o segredo aí, né? De quanto que um trader, né, ganha mais ou menos aí, em média, né? Por mês, tá? Eu hoje já tenho 6 anos de mercado aí, mais ou menos, tá? Mas vamos lá. Lá no meu início, eu comecei em 2019 estudando, né? Na verdade, finalzinho de 2018 ali estudando, 2019 inteiro praticamente estudando, fazendo uma operação que outra. Isso tudo era feito no gráfico, né? Basicamente olhando o gráfico, fiz um pouquinho no índice, mas a minha paixão sempre foi o dólar, por certo motivo, né? O dólar é muito mais técnico, né? O índice é uma doideira, né? Muita volatilidade, é difícil prever alguns movimentos, né? Então, o dólar, todo mundo fala, né? Pelo menos na época que eu comecei a estudar, sempre comentavam que o dólar era um ativo mais técnico. E realmente ele é bem mais técnico para operar, né? Então eu comecei pelo gráfico, né? Fiz vários cursos lá atrás já de análise técnica, né? De várias coisas, tudo que já tem de curso aí que você já viu, provavelmente eu já fiz, né? Então comecei lá no início, operando basicamente suporte e resistência, né? O básico ali de um price action, né? De uma análise técnica. E isso começou no índice, né? E ao mesmo tempo eu estudava o dólar, que falava que era muito mais técnico. Eu comecei estudando dólar. O índice tem aquela história de que ele é um pouquinho mais barato, né? Então realmente ele é um pouquinho mais barato para operar. Mas eu sempre fui estudando dólar. Eu sempre gostei muito do dólar. Então o dólar foi uma paixão assim que surgiu, né? Eu fui estudando ele, análise técnica ali, suporte e resistência básico, né? Mais ou menos o que eu fazia no índice, eu tentava replicar no dólar e eu não conseguia, né? Eu via que apenas um suporte, uma resistência no dólar não funcionava na maioria das vezes, né? Às vezes o índice chegava num topo lá, a maioria das vezes ele respeitava esse topo para a gente operar no contra-tendência ali vendido naquele topo, né? Por exemplo, né? Eu chegava no suporte, numa mínima, na maioria das vezes ali o índice respeitava, né? Não sei mais como é que está hoje em dia, né? Mas na época em que eu comecei, respeitava bastante. E o dólar eu via que ele não era tanto assim, apesar de ele ser mais técnico, eu via que às vezes ele chegava numa mínima, ele rompia aquela mínima, mas ele começava às vezes uma tendência, ele se movimentava de uma maneira um pouquinho mais lenta, mas ao mesmo tempo de uma forma bem técnica. E eu comecei a entendendo alguns padrões de movimento no dólar. E fui acabando criando uma estratégia, né? Acabei criando uma estratégia em cima disso, dessa movimentação, desse contexto de movimento que eu fui percebendo do dólar, né? Ao mesmo tempo ali alinhado com uma análise técnica ali, né? Básica de suporte e resistência. E eu fui desenvolvendo uma estratégia em cima disso, né? E eu comecei a perceber que basicamente todos os dias o mesmo tipo de movimentação acontecia. E eu comecei aí setupizando isso, e comecei a fazer muito backtest, né? Eu fiz mais de 3 anos de backtest para validar se realmente isso que eu estava vendo funcionava há mais tempo, né? Se não foi uma coisa ali que aconteceu esporadicamente, digamos assim. Então, eu consegui desenvolver uma estratégia que eu comecei ali operando um ano, ela foi muito bem em 2019, né? Ela performou muito bem, mas claro que foi mais baseado em estudos. 2020 também ela foi performando muito bem.
2021 ela começou a mudar um pouquinho. 2021 mudou um pouquinho e todos aqueles anos que eu tinha de backtest, foi a primeira vez que ele fugiu da curva, né, que eu tinha ali, básica ali, né, de crescimento, e também tinha aquela curva de para baixo, né, o drawdown ali, digamos assim, né, começou a baixar um pouco do drawdown que eu tinha estatisticamente ali de mais de 3 anos já, né. Então começou a performar um mês ruim, né, outro mês um pouquinho mais ruim também, começou a ficar um pouquinho no zero a zero, e eu comecei a ficar um pouquinho preocupado, né. Eu pensei comigo mesmo, se isso aqui agora parar de funcionar, né, essa estratégia que fui basicamente eu que fui desenvolvendo ali, né, baseada nesse contexto que eu fui interpretando o dólar, né, nessas movimentações padrões que eu acabei encontrando ali, eu pensei comigo mesmo, se isso aqui parar de funcionar agora, para quem que eu vou correr, né? Se fui eu que inventei isso aqui, e agora? Se isso aqui parar de funcionar, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que me reinventar, vou ter que ir para outra estratégia, né? Será que eu sei o que que eu estou fazendo aqui, na verdade, né? Eu estou ganhando dinheiro? Tô, né? Tava. Mas será que eu sei realmente o que eu estou fazendo, né? Por que que chega basicamente, digamos assim, num suporte, uma resistência, e o preço trava, né? Por que que ele, às vezes ele rompe também? Então, começou a faltar alguns porquês, né? Comecei a me questionar isso. E eu, bom, preciso entender o que está acontecendo por trás aqui, né? Por trás desses candles aqui, por que que ele chega num suporte, às vezes ele para, né? Começa a absorver ali, né? E o preço volta, e às vezes por que que ele chega num suporte e simplesmente ele rompe, né? Faltava responder alguns porquês para às vezes evitar de tomar algum stop. Então é que até aquela frase que eu tenho aqui, né? O trader está sempre em busca da perfeição em um mercado imperfeito, né? Então foi isso que eu comecei fazendo. Eu estava buscando uma fórmula mágica, né? Uma perfeição ali para melhorar o meu setup. Então conheci o fluxo, fui para o fluxo. Já conhecia um pouquinho de fluxo, né? Mas nunca tinha me interessado de verdade. Mas quando encontrei esse porém aí que surgiu no meio do caminho, fui para o fluxo, né? E o fluxo foi uma coisa ali que realmente me salvou naquele momento, né? Sou grato ao fluxo até hoje. Tanto é que, basicamente, hoje, minha tomada de decisão é 100% no fluxo. Não só hoje, já há alguns anos, né? É 100% baseado em fluxo, né? Basicamente, eu abandonei aquela estratégia que eu tinha. Ela funciona até hoje, inclusive, né? Claro que são sinais que não acontecem todo dia, né? Depende de uma movimentação ali um pouquinho mais clara, né? Um contexto um pouquinho mais claro. É um sinal que não é tão fácil de dar, então dava uma entrada, duas entradas ali no dia, às vezes três, às vezes tinha dias que não dava entrada. Então, às vezes eu tinha que ficar o dia inteiro na tela também, né? Isso que me pegou bastante também ali. Às vezes não dava entrada pela manhã, que eu sei que era a manhã que performava melhor, né? Tinha entradas no período da tarde? Tinha, mas eu sei que não performava também, mas mesmo assim, a gente queria, eu queria operar ali, né? Eu queria estar todo dia operando, mas tinha dias que realmente não dava entrada. Quando dava entrada de tarde, eu estopava na maioria das vezes, né? Então eu já estava cansado de ficar o dia inteiro na tela, né? Eu vim para o trade para aquilo. Justamente a gente quer uma liberdade a mais, né? A gente quer ter o nosso dia um pouco mais livre, né? Então, quando eu conheci o fluxo, né? Basicamente eu consegui responder as perguntas que eu tinha ali olhando o gráfico, que, ou seja, por que que o mercado rompeu quando chegou numa resistência, né? Então, consegui ver através do fluxo que, tá chegando um fluxo de compra aqui forte, um fluxo de compra persistente, não tem vendedor defendendo a máxima. Então, através do fluxo eu conseguia ver isso. Então, por exemplo, estava pensando numa venda, pô, mas não tem venda porque não tem vendedor ali e tem um comprador pressionando muito forte, vai romper essa máxima, né? E é o que a gente vê até hoje. Então isso foi o fluxo que foi capaz de me proporcionar, né? A gente entender realmente de mercado, né? Entender contexto de mercado, entender o que está acontecendo ali por baixo dos panos, né? Ver se está entrando realmente fluxo de compra, se está tendo alguém defendendo regiões que precisam ser defendidas, né? O que está acontecendo. Então o fluxo me proporcionou tudo isso, né? Então, outra coisa também, como que antigamente, né, ali na época do pregão Viva Voz, né, como é que os players operavam? Era aqueles
gráficos doidos ali, gráfico não, né? Preços doidos ali passando, né? Era sinais de mão que os caras faziam, né? Não sei também como é que funcionava, porque eu não participei dessa época, né? Mas dizem que tinha até pessoas que iam desenhando o gráfico, né? Posso estar falando bobagem aqui também, né? Mas dizem que tinha pessoas que iam desenhando o gráfico para ter aquele histórico de preços, né? Então o gráfico mostra aqui um histórico de preço, uma tendência, né? De justamente suportes e resistências que respeitaram anteriormente, né? Então o gráfico mais ou menos mostra, não vou dizer o passado, né? Mas conta a história ali por trás e o fluxo é o presente, né? O fluxo é o que está acontecendo ali no momento. Então, basicamente foi por isso que eu fui para o fluxo, né? E a minha ascensão no fluxo ela foi muito rápida, por conta de eu entender todo esse contexto que eu tinha já nessa base estrutural do gráfico, né? Então, o fluxo foi capaz de me proporcionar isso, né? Então, até hoje, vivo o fluxo, né? Você já acompanha o canal aí, quem já é inscrito já viu aí várias vezes eu falando também em vários vídeos, né? Sobre o quão benéfico é operar fluxo, além da liberdade que eu ganhei, né? Hoje eu opero no máximo 1 hora por dia, né? Das 9 às 10 da manhã, muitos dias aí 9h20, 9h30 da manhã a gente está com a meta batida, né? Então tem o resto do dia livre aí praticamente, né? Mas é isso, né? Essa pequena historinha que eu queria contar para vocês, né? Responder a pergunta de muitos ali também. Por que que eu vim para o fluxo e eu abandonei o gráfico, né? Então, justamente por esses motivos, né? Responder as perguntas que me faltavam ali vendo os candles, né? Eu realmente eu não compreendia, né? Parecia que eu não sabia como que eu estava fazendo dinheiro, né? Estava fazendo dinheiro, estava, mas por que que eu estava, né? Como? Então era basicamente isso. Eu não sabia responder essas perguntas, basicamente, né? E agora vamos lá ao X da questão aqui, né? E agora? Quanto que um trader ganha por mês? Ah, essa é uma pergunta que muita gente fala, né? Quem me conhece também sabe que agora é que eu estou botando as caras aqui no YouTube, né? Tem que me acostumar com isso aqui. Ah, mas eu acho que é por como é que eu posso dizer? Acho que é por um bem maior eu estar aqui me expondo um pouquinho, né? Quem me conhece sabe que eu sou bem reservado, bem na minha, mais low profile, como falam, né? Mas eu acho que é mais por um propósito também de poder ajudar mais pessoas que queiram viver de mercado, né? Igual eu vivo hoje em dia, né? Então, quanto que eu ganho por mês hoje, né? Eu não gosto nem um pouco de falar de valores, né? Vou deixar vocês descobrirem. Hoje eu faço uma média, tá? Em torno de 100 pontos ao mês, né? Uma média de 100, 110, 120 pontos ao mês, tá? Se for pegar um ano aí, dá mais ou menos essa média aí que eu consigo atingir hoje no mês, tá? Agora, com quantos contratos, aí é outra história, né? Para saber o valor financeiro, né? Então, eu não gosto de falar nem um pouquinho de financeiro, mas se você quer descobrir um pouquinho, entra aí nos meus vídeos dos shorts, que tem vários vídeos aí já que eu postei, que tem umas boletinhas ali, coisa que eu não gosto de fazer, né? Mas tem uma boletinha ali, tem quantos contratos eu estou operando ultimamente. Então você consegue fazer um cálculo ali, né? 100 pontos por mês, X de contratos. Então você vai ver mais ou menos quanto que eu consigo tirar por mês. Legal? Fechou, pessoal? Fica essa brincadeira aí um pouquinho, né? Mas brincadeira não, né? Tá, tá ali, é mais ou menos esse cálculo mesmo, né? Os números de contratos que eu opero tá ali nos shorts, né? Tem algumas operações ali rolando que eu já mostrei para vocês, tá? Ah, mas eu não quero aqui me expor financeiramente também. Eu estou aqui para passar conhecimento para vocês, para ajudar vocês, tá? Então, esse é mais ou menos o intuito que eu estou mostrando a cara aqui no YouTube, tá? Então é isso, pessoal. Fica aqui meu convite, se você quiser participar aí do meu treinamento, conhecer um pouquinho sobre a leitura de fluxo, né? Tá com desconto aí ainda, tá? Se você quiser se aprofundar um pouquinho mais, quer ter um acompanhamento de perto ali, lado a lado comigo ali, basicamente todo dia, né, te auxiliando através do WhatsApp, aulas ao vivo junto comigo, né, fazendo aquele ajuste fino ali para você melhorar o operacional, tá? Fica meu convite aí também, se você tiver interesse a participar da minha mentoria, tá? São pouquíssimas vagas, né, por conta que eu atendo de forma individual, né? Inclusive as vagas para esse ano já estão acabando, tá? Então, se você quiser
entrar aí para a mentoria, tá? Entra aí, o link na descrição aí, com a lista de espera, tá? Você preenche lá e eu entro em contato diretamente com você, a gente bate um papo ali e vê se faz sentido para você a mentoria ou não, beleza, pessoal? Se quiser me acompanhar também diariamente, tá ali, né, no meu Close Friends também. Eu posto o racional das minhas operações, panorama para o mercado, todos os dias ali que eu opero. Legal, pessoal? Não se esquece aí de deixar o like nesse vídeo, né? Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal para fortalecer aí. Fechou? Muito obrigado, um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.